Olá, amigos da TV Impacto. Aqui quem fala é Alan Patrick, o porta-voz do povo, levando assuntos de interesse da nossa população. E nesta sexta-feira, estamos comemorando o Dia Mundial em Combate à AIDS. E nós viemos fazer uma visita aqui no CTA. E vamos conversar com a coordenadora do CTA, a senhora Ana Lúcia Ferreira, que vai falar um pouquinho sobre esse dia e a importância desse dia no contexto da nossa sociedade. Seja muito bem-vinda à TV Impacto. Bom dia, eu agradeço por vocês estarem aqui conosco, querem divulgar o nosso trabalho. Então, Dia Mundial da AIDS, né? Dia 1º de dezembro se trabalha o mundo todo a questão da conscientização, da prevenção contra o vírus do HIV/AIDS, né? Então, assim, a gente, Santarém, estamos com uma programação, CTA SAI de Santarém, através da Secretaria Municipal de Saúde, onde nós vamos estar intensificando essa ação nesse dia, porque na realidade nós trabalhamos no decorrer de todo o ano, combate e luta contra a AIDS, né? Assim também como as ISTs, as hepatites virais, não só a AIDS no CTA, mas também a questão das hepatites e as ISTs. Então, dia 1º nós temos uma programação onde a gente vai estar intensificando mais essa programação. Nós teremos pela manhã palestra lá no ETEPA, com os alunos do ETEPA, às 10 horas da manhã. À tarde nós vamos também estar com palestra lá para a turma da tarde. E, paralelo a isso, nós vamos estar lá na Orla, né, que nós iríamos ficar em frente a Massabô, mas acabei de receber a notícia da Semifra que nesse momento que nós vamos estar na Orla, vai ter também uma outra programação. Então nós vamos estar ao lado da Praça do Mascotinho, fazendo trabalho de prevenção, de oferta de testes rápidos para HIV, sífilis e até hepatite B e C também. Quando a gente vai num evento, a gente leva todos os nossos diagnósticos. E assim também como orientando e distribuindo os insumos de prevenção e conscientizando as pessoas da importância do cuidar de si e do próximo, né? Então, esse ano nós estamos com a nossa campanha Tire o peso da dúvida, né? Fazer o teste é fácil, difícil é conviver com a dúvida. Então, assim, a gente está trabalhando essa campanha de alerta ao jovem, principalmente, e à população em geral. Hoje a gente vê que o jovem a gente teve um cenário mais diferenciado com relação à faixa etária. Nós temos a população jovem de 20 a 29 anos, que foram as pessoas mais acometidas pelo vírus do HIV/AIDS nesse ano de 2017. Qual é o número de soros positivos que nós podemos presenciar aqui na região? Olha, a região oeste do Pará, hoje nós temos quase que 2.000 pessoas que fazem acompanhamento. Santarém e os 21 municípios da região, né? Então, assim, ano de 2016, nós tivemos 199 casos durante o decorrer de todo o ano. E 2017, até 30 de outubro, nós tivemos 172 casos, sendo 104 só Santarém e 68 da região, dos demais municípios, né? Então, esse ano, com certeza, nós vamos ultrapassar o número de casos com relação ao ano passado, né? E isso preocupa a gente porque, apesar da gente estar sempre na rua, levando a orientação, a informação, os insumos de prevenção, e aqui no CTA, no decorrer da semana e no decorrer de todo o ano, a gente está sempre orientando, ofertando os insumos de prevenção, mas mesmo assim as pessoas ainda parece que perderam o medo, né? Então a gente percebe essa questão da confiança, do álcool, que são os vilões que hoje a gente, infelizmente, quando você está num acolhimento, que você está conversando com o usuário, eles sempre colocam: eu confio, é meu parceiro ou é minha parceira, ou eu estava bêbado, não sei o que aconteceu. Então, assim, um dos vilões é a questão do álcool e a confiança. A AIDS é considerada um dos piores males desse século e muita gente, quando trata-se dessa doença, quando trata-se do próprio CTA, se acanha, né? Ou até acontecia isso há pouco tempo. Hoje, as pessoas estão mais confiantes em vir ao CTA? Olha, a AIDS hoje ela está sendo vista de uma maneira, eu acredito que mais diferenciada. As pessoas hoje não têm mais aquele medo de entrar no serviço aqui no CTA, por exemplo. Antes as pessoas entravam aqui com medo, com receio de encontrar alguém, por ser um município pequeno, por todo mundo praticamente se conhecer, então tinha essa questão desse estigma, desse preconceito. E o medo. Hoje não, hoje as pessoas já entram aqui
naturalmente, procurando fazer seu teste para HIV ou para sífilis e as hepatites. Assim também como nós estamos em ação. Antes, quando a gente ia para uma ação, a gente teria que mobilizar as pessoas, chamando para fazer o teste. Hoje não, hoje a gente chega numa ação, começa a arrumar o nosso material para trabalhar e já começa a formar fila. As pessoas querem conhecer seu estado sorológico. Isso é importante, saber seu estado sorológico. Por ser uma doença que não tem cura, mas tem um tratamento e um acompanhamento, e quanto mais cedo diagnosticada, melhor qualidade de vida essa pessoa vai ter se ela tiver uma boa adesão ao tratamento, né? Então, assim, a gente coloca para as pessoas que é importante conhecer seu estado sorológico, mais importante ainda é se prevenir, é fazer o uso do preservativo, que é a única forma segura que se tem, não só para a AIDS, mas para as outras infecções e para as hepatites virais também. Com relação... Tem muita gente em Santarém que não é tão bem informado, né? E existe uma diferença entre ser soro positivo e ter a doença AIDS. Queria que você falasse um pouquinho do conceito entre as duas coisas. Olha, hoje o Ministério da Saúde, antes assim, você era portador do vírus, que era o HIV, mas você não desenvolvia sinais e sintomas da doença, não tinha doença em si, o desenvolvimento dela. Então, você só tratava a AIDS quando você manifestava sintoma ou tinha uma carga viral ou um CD4 que tivesse a necessidade de tratar. Hoje não. Hoje o Ministério da Saúde lançou portarias e decreto, nota técnica, que você tem diagnóstico de HIV positivo, você trata. Então, não existe mais aquela coisa de você só tratar a AIDS quando você tiver com sinais e sintomas, não. Então, assim, a AIDS é a doença em si e o HIV é o vírus. Então, mas hoje não tem mais isso. É diagnóstico positivo, entra-se com o tratamento. Quando a pessoa tem o vírus em si, tem algum tipo de sintomas que a pessoa costuma sentir? Depende muito do organismo de cada pessoa, né? Tem pessoas que têm diarreia constante, tem febre, tem mal-estar, mas isso muitas das vezes é por uma outra infecção oportunista, nem é especificamente pelo vírus, mas isso aí depende do estado imunológico de cada paciente. E para a pessoa que tem aquele receio de vir no CTA, aquela pessoa que tem uma vida sexual ativa, aquela pessoa que pode cair o mundo, mas eu não vou no CTA de forma alguma, pelos motivos que você falou agora há pouco. Quais os sintomas da doença em si? Às vezes a pessoa tem e pensa que é outra coisa, né? Olha, perca de peso, febre irregular, constante, diarreia. Então, são os sinais mais evidentes da doença, que pode te dar um direcionamento ou não para o HIV. Não necessariamente vai dizer que a pessoa está perdendo peso, ou está tendo diarreia, ou está tendo febre, vai dizer que ele é portador do vírus ou não. Só vai saber se realmente ele tiver um diagnóstico através do exame. E aquelas pessoas que, digamos, não têm acesso a camisinha, preservativos e tudo mais, o CTA, ele está dando um apoio nesse sentido? Olha, o CTA, ele de segunda a sexta, ele é porta aberta. Toda pessoa que entra aqui, ela tem acesso ao preservativo, seja masculino ou feminino. Aí depende do critério dele, do gosto dele. Se ela quiser usar o preservativo feminino, a gente tem o preservativo feminino, assim como nós temos o masculino. Então, toda pessoa que vier ao serviço, ele terá acesso a esse insumo de prevenção. Muito bem, queremos agradecer a sua presença na TV Impacto. Com certeza, seus esclarecimentos são de fundamental importância para toda a nossa sociedade, para toda a nossa população. Eu que agradeço, tá? Então, isso muito importante, essa questão da mídia estar divulgando esse trabalho, porque é uma forma também de estar levando essa informação à população em geral. As pessoas que às vezes não têm o hábito de ler jornais ou tá numa palestra, então houve uma informação como essa que a gente está hoje transmitindo através da TV Impacto, isso aí só vem a somar e ajudar o serviço. Para muitas pessoas, quando descobrem que tem a doença ou tem o vírus do HIV, para muitos é o fim do mundo. Acabou, chegou ao fim da linha. Para muitos é essa a realidade que vem logo à cabeça, acabou tudo. Mas sabemos que a realidade não é essa. E para falar um pouquinho
sobre essa situação, o impacto psicológico quando uma pessoa recebe esse tipo de notícia, vamos falar com a psicóloga Ana Cláudia, que vai dar mais detalhes sobre os procedimentos que são adotados aqui no CTA quando acontece esse tipo de situação. Bom dia. Na verdade, o paciente, quando vem receber o seu resultado, vem fazer o seu teste, ele vem em busca de um resultado, né? Embora exista a possibilidade de 50% positivo e negativo, mas sempre ele espera um resultado negativo. E quando ele é surpreendido por um resultado positivo, obviamente tem um impacto diagnóstico, né? Onde ele associa logo a situação de morte. E quando a gente começa a fazer um trabalho, né, de desmistificação dessa situação, mostrar para ele, né, que realmente hoje o HIV/AIDS não tem cura, mas tem um tratamento, que ele, se ele tratar, se ele seguir um processo de adesão ao tratamento, ele vai viver normalmente, ele pode viver normalmente, né, realizando todas as atividades laborais, sociais e afetivas, trabalhada essa questão dele. Então, é dado todo um apoio emocional, onde ele é orientado tanto como a forma de conviver com o diagnóstico, como também orientado em seus direitos e deveres, né, no sentido de saber como lidar com toda essa situação. E a gente faz todo um trabalho, não só psicológico, mas um trabalho em equipe, né, onde ele é acolhido e é apoiado emocionalmente, não só ele, mas como os parceiros, né, parceiro ou parceiro, e a própria família que vai conviver com toda essa situação. O preconceito hoje está muito presente nesse contexto? Eu não posso negar que ainda existe, né? Houve uma diminuição com o tempo, um trabalho que é sendo feito, né? Inclusive, o 1º de dezembro está aí justamente para a gente trabalhar essa questão não só da realização da testagem, do diagnóstico precoce, mas também como a questão da discriminação, né? Do preconceito. Então, não posso negar que ainda melhorou, mas ainda existe, né? Nós não podemos negar que existe ainda preconceito e discriminação. E assim é também trabalhado com o próprio paciente, para que ele saiba lidar com essas situações, né? Porque, infelizmente, nós não podemos negar que ainda existe, sim, muito preconceito e muita discriminação em relação ao diagnóstico. Então, a pessoa que tiver qualquer tipo de sentimento, um sintoma, né, na verdade, se sentir mal ou tudo mais e ter uma vida ativa, é de fundamental importância que procure o CTA. Sim, toda pessoa, na verdade, deve fazer seu teste pelo menos uma vez na vida, né? Porque não sabe, né? Infelizmente, é uma doença assintomática. O vírus do HIV, a pessoa pode estar contaminada e não apresentar os sintomas da doença. Em média, leva de 1 a 10 anos, né? Depende muito do organismo da pessoa. Enquanto isso, a pessoa aparentemente está bem, né? E quanto mais cedo, mais precocemente ela tem o diagnóstico dela, melhores condições de vida ela tem, né? A gente pode fazer todo um trabalho de adesão para evitar chegar àqueles sintomas característicos da AIDS, né? Então, assim, é muito importante, quem ainda não fez seu teste, procurar o centro de testagem e aconselhamento para realizar seu teste. E quem já entrou em situações vulneráveis, que a gente chama, né, que é pelo menos ter relação sexual sem preservativo, também procure o centro de testagem e aconselhamento para que realmente tire toda qualquer dúvida. O HIV, o principal ativo dele, o vírus, o que ele faz? Ele baixa a imunidade da pessoa? O que ele mexe com a pessoa, mais especificamente? Na verdade, o HIV é um vírus que ele ataca o sistema imunológico, né? Então, ele vai deixando a pessoa desprotegida em relação a outras doenças. Na verdade, é uma síndrome, né? Então, na verdade, o que acontece? Quando a pessoa é contaminada, com o passar do tempo, vai sendo prejudicada as suas células de defesa, né? E com isso ela fica vulnerável a pegar qualquer outro tipo de doença, né? E o próprio organismo não consegue combater, né, essas doenças do meio ambiente que qualquer pessoa está sujeita a pegar e que a pessoa fica, o portador do vírus HIV já em uma fase bem já avançada, ela pode ficar suscetível a não conseguir combater essas doenças e cada vez mais piorando, né? Porque ataca o sistema imunológico. Muito bem. Agradecemos a sua presença também na TV Impacto e todos os seus esclarecimentos. Eu que agradeço e nós estamos aqui à disposição da população em geral. Obrigada. Muito bem. Mas diante de todos esses assuntos que foram expostos hoje, sobre os esclarecimentos que foram colocados a vocês, eu gostaria de saber a opinião de você, caro telespectador. Você que já veio ao CTA, você que tem uma vida sexual ativa, você que está sentindo essas características, esses sintomas no seu corpo, se você faz ou não as visitas periódicas ao CTA, eu queria saber a sua opinião sobre este dia tão importante que é o Dia Mundial em Combate ao HIV. Por favor,
Deixe seus comentários aí abaixo do vídeo, curta esse vídeo e compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações. Alan Patrick, o porta-voz do povo para a TV Impacto.